Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à terceira palestra do primeiro encontro brasileiro de filósofas analíticas. O meu nome é Thalita e eu sou do programa de pós-graduação em filosofia da UFSC. Quero agradecer a presença de todos e principalmente da Victoria, né, por aceitar nosso convite e também por preparar a palestra que tem o título Entre Semântica e Pragmática, uma luz para a compreensão da expressão mente nas teorias filosóficas. Victoria, seja bem-vinda e agora é com você. Muito obrigada, Thalita. Então, primeira coisa que eu quero fazer também é agradecer o convite de vocês. Eu fico muito feliz, de verdade, por estar aqui entre tantas filósofas promissoras, competentes, né? E num evento que é o primeiro de muitos, né? Promete ser o primeiro de muitos, colocando a mulher, principalmente na filosofia analítica, que a gente sabe que é uma área que tem uma carência feminina um pouco maior, né? Colocando elas em foco. Dito isso, eu vou começar a minha apresentação de slide e a gente vai conversando. Isso. Vocês estão vendo direitinho? Está iniciando aqui. Certo. Tá em tela cheia aí, Thalita? Não. Tô vendo aqui pelo celular, não. Eu não sei o que acontece. A gente faz o teste, né? Você quer tentar Funciona. colocar naquela outra opção? Você que sabe. Não, tá na tela cheia, naquela que a gente combinou. Certo. Faz parte. Uma, uma apresentação online que não tenha problema com compartilhamento. Lá de novo. Não, tá compartilhando uma tela totalmente diferente. Isso, é. Se você abrir esse PDF, talvez. Não sei. Uhum. Não fica em tela cheia. E o Não fica. PDF está naquele problema de novo. Mas não tem problema, eu vou te dizer para ficar mais tranquila que a gente não consegue enxergar os próximos slides ali, então nada vai ser revelado. Você pode ficar Não, tranquila. pronto, eu diminuí lá Ah, ok. e a gente vai fingindo que funciona assim, né? Tá funcionando perfeitamente. Certo, ótimo. Então a gente fica num acordo mútuo aqui. Então, o que eu me preparei para conversar com vocês hoje é a minha pesquisa de doutorado. E aí eu estava justamente nesse processo, pensando em como eu poderia apresentar essa pesquisa, né? Como ela seria interessante para as outras pessoas. E eu me dei conta que a minha pesquisa ela está muito atrelada à minha trajetória na filosofia, né? Ela mistura muita coisa de vários momentos diferentes, assim, para mim, né? Do meu ponto de vista pessoal, talvez para quem pegue a pesquisa inteira não saiba disso. Mas eu pensei, né? O quanto isso tinha um peso na minha pesquisa. E ao lado disso, eu lembrei do espírito do evento. Para vocês que não sabem, no backstage, as meninas elas estão amparando muito o pessoal que vem aqui apresentar. Então, a ideia é sempre compartilhar, né? A gente está aqui para compartilhar entre mulheres, para se ajudar, para mostrar trajetórias possíveis, para incentivar, para apoiar. Então, eu pensei, por que não falar um pouco da minha própria trajetória na filosofia? Além de, claro, apresentar minha pesquisa. Então,
eu pensei hoje em vir aqui conversar mais um pouco de como eu cheguei nessa pesquisa, né? Então, eu acredito que eu posso fazer duas coisas fazendo isso, tendo esse papo. Um é mostrar um caminho possível. Eu não sei, eu acredito que nós temos aqui entre nós algumas pessoas que estão conhecendo a filosofia analítica, né? Algumas mulheres que querem se envolver, talvez não saibam como, que não sabem muito bem do que se trata, talvez, a filosofia analítica, pessoas que estão procurando por questões de pesquisa, né, que é um problema a gente achar uma questão para criar um projeto. Então, eu acho que mostrar essa trajetória possível talvez pode ajudar as pessoas a entenderem o seu próprio contexto para entrar numa pesquisa. E a segunda coisa é realmente falar da minha pesquisa, falar dos conceitos dessa pesquisa, como que eu estou lidando com eles, né? Então, essa história, essa trajetória na filosofia, ela começou em 2010.2, na UFMA. Eu faço doutorado na UFC, mas sou maranhense. Quando eu entrei na graduação, né, de lá até 2016, foram 5 anos de perrengue, saí no comecinho de 2016. E ali naquele momento, o curso, por razões que não cabe entrar aqui, não era tão receptivo à filosofia analítica, né? Os alunos que queriam pesquisar filosofia analítica naquela janela de tempo que eu estive ali como aluna, eles não tinham tantas oportunidades. Então, a princípio, eu não me engajei nos debates da filosofia analítica, né? Às vezes a gente tem interesse num assunto, mas eu nunca estudei isso. Como é que eu vou me engajar agora? Eu também não me engajei de primeira. No entanto, eu tive a sorte de entrar num grupo de pesquisa com o professor Ayala de filosofia da psiquiatria. E nesse grupo, eu comecei a lidar com uma forma de fazer filosofia que, para mim, era muito diferente da filosofia de sala de aula, daquela filosofia que a gente chama a filosofia de poltrona, né? Que pensa problemas etéreos, assim, o que não é problema nenhum. Mas isso abriu a minha mente para o fato de trabalhar com a filosofia com problemas concretos, porque, embora a gente estivesse ali discutindo problemas morais, de linguagem, epistemológico, eram todos problemas que se refletiam numa prática, né? A prática da psiquiatria. E eu tinha também, de longe, um relacionamento platônico com a filosofia da linguagem, aquela coisa, já ouvi falar, né? já tratei de alguma coisa, mas eu não pesquisava ali, não tinha mesmo essa entrada. Então, eu tinha essa simpatia, essa paquera. Em 2015, no final do curso, eu tive a oportunidade de fazer uma cadeira eletiva de filosofia da mente. E ali as coisas começaram a mudar. A minha monografia já estava encaminhada, eu defendi a monografia, inclusive, fazendo essa cadeira. Mas ali eu conheci o filósofo Gilbert Ryle. E o Gilbert Ryle, ele trabalha com filosofia da linguagem, né, que era essa grande paquera minha, e com filosofia da mente, ou seja, também trabalhava com conceitos com o qual eu já tinha contato na filosofia da psiquiatria, né? Eu fui só reajustando aquele corpo teórico dos meus interesses. E ficou lá aquela paixonite, mas terminei o curso, estava focado na monografia. E aí, nesse momento, eu fui defender a minha monografia. A minha monografia, eu trabalhei o conceito diagnóstico de psicopatia. E durante a banca, é bom que o Márcio Cláudio esteja aqui, se eu mentir, ele me desmente. O Márcio foi da minha banca. O Márcio Cláudio comentou assim, um debate que a gente estava tendo, se aquilo era um trabalho metafísico ou não, ou se eu estava tentando definir o que era um psicopata ou não. Ele disse, olha, para mim isso não é um trabalho metafísico. Não que eu estivesse tentando defender que fosse também. Isso é um trabalho de linguagem, porque eu estava trabalhando o conceito diagnóstico. E eu acho assim, eu fiquei surpresa, porque, obviamente, eu não estava trabalhando com autores clássicos da linguagem, né?
como eu disse, eu não tive tanto contato com a filosofia analítica, o meu referencial teórico naquele momento era o Deleuze. Então, eu fiquei surpresa, mas vi naquele momento, disse, olha, parece que dá, né? Tem um rumo de trabalhar com linguagem, parece que para eu trabalhar com linguagem, parece que o trabalho essencial do filósofo é com linguagem, né? No final das contas, todo mundo trabalha com linguagem. Mas, assim, pensando nessa perspectiva, né? Eu estava abrindo a minha mente para isso. Então, parece que para eu trabalhar com linguagem, eu já tenho aqui alguma entrada. Eu disse, olha, eu acho que dá certo. Eu colei grau, acho que um mês depois da defesa, e fiz uma viagem depois da colação de grau, imediatamente depois, e fiquei sabendo que estava tendo um seletivo para o UFPB. Então, eu corri para fazer um projeto. Estava já encerrando as inscrições, e eu fiz um projeto baseado na minha monografia. O projeto, a questão principal do projeto, né, era o que significava mente na psiquiatria. Então, já tinha uma coisinha aí de linguagem de novo, agora vai dar certo. E nessa onda da gente refletir um pouco sobre compartilhar os nossos sucessos, né, a gente tem que compartilhar também um pouco dos fracassos, um pouco das perdas. E o meu projeto foi rejeitado. Que é abaladíssima, eu não tenho mais futuro para isso, não dá para mim, ninguém vai me aceitar mais. Mas o projeto foi rejeitado. Mesmo assim, com o apoio das pessoas que estavam comigo, eu fui fazer a disciplina de filosofia da linguagem lá na UFPB, como aluno especial com o professor Giovanni de Queiroz, falecido professor Giovanni de Queiroz. E esse momento, né, poderia parecer que eu estava perdendo tempo fazendo uma disciplina em outro estado, entre aspas, por nada, foi um momento muito rico para mim, porque então eu tive contato, de fato, com a filosofia da linguagem, embora com questões bem específicas, porque não era uma cadeira introdutória, e eu ouvi também alguns conselhos ali, né? O professor Giovanni disse para mim, com todas as letras, e isso também é um recado para quem está trabalhando com a psiquiatria, com a filosofia, que a gente precisa estar um pouco mais atento de qual é o trabalho da filosofia, porque que a filosofia se aparta tanto de algumas coisas. O professor disse para mim, olha, o teu projeto teria sido aprovado se, em vez de psiquiatria, você tivesse perguntado qual é o significado de mente em Wittgenstein. Tem que ficar mais tragável, ninguém quer saber de psiquiatria. Não é o caso. De fato, nós temos grupos hoje que trabalham filosofia da psiquiatria, tem uma receptividade, mas em alguns momentos, em alguns núcleos, isso pode causar alguma rejeição por não ser filosofia pura, né? Filosofia aplicada. Eu guardei o conselho comigo, eu não sei se um mês ou 2 meses depois, fiquei sabendo de um seletivo para a UFC. Então, naquele momento, com toda aquela bagunça de informações que eu estava juntando para pensar no mestrado, eu fiz um projeto, eu fiz uma salada filosófica. Eu juntei um pouco da experiência da filosofia da psiquiatria, um pouco da filosofia da linguagem que eu tinha aprendido naquele momento, um pouco da filosofia da mente, e encaminhei para frente. Deu certo. Eu fui aprovada. E aí que entra agora a minha pesquisa, porque é desde o mestrado que eu estou trabalhando mais ou menos o mesmo tema, né? De onde eu catei esse problema. No meu projeto sobre o que significa mente na psiquiatria, o que despertou o meu interesse para isso foi o contato com, eu não vou dizer nem tanto com a prática psiquiátrica, mas pelo menos com a teoria. Quando eu pegava materiais, por exemplo, como o DSM, que é a Bíblia da psiquiatria, talvez da saúde mental, eu via orientações de conceitos de diagnósticas que tratavam de mente, por exemplo, como comportamentos, outras que tratavam de mente como eventos mentais, né? O relato de estados mentais, de eventos mentais, e eu vi, nossa, mas eles falam de tanto jeito diferente, e às vezes parecem até opostos, de mente, tá tudo aqui pelo mesmo nome, pelo menos para quem é leigo, né? A gente, quando pensa em psiquiatria, pensa que é uma prática só.
E na clínica, isso pode ser mais evidente ainda. Como é uma área que agrega muitas outras, a gente vai encontrar, por exemplo, psiquiatras que têm uma leitura psicanalista de algumas coisas, né? Eu conheci uma psiquiatra assim. E outros que são mais ligados mesmo nas pesquisas neurofisiológicas e tal. Então, isso me incomodou muito. Nesse segundo evento, seguindo lá o conselho do professor Giovanni, eu migrei a mesma preocupação para a filosofia da mente, porque com o contato que eu tive com a filosofia da mente, eu percebi a mesma coisa. Né? A gente chama de uma coisa só filosofia da mente, mas vamos devagar. E aí, um exemplo, né? Agora eu acho que eu posso começar a passar os slides. Um exemplo é esse aqui. A gente tem aqui uma definição de mente dualista, né? Não que seja uma coisa defendida hoje tão fortemente no seu modelo original. Mas como eu estou trazendo aqui para figurar, né, o espanto que eu tive, e talvez dar oportunidade de quem não teve esse espanto ainda, de tê-lo nesse momento, eu achei pertinente trazê-lo aqui. A gente também não dá para ignorar, porque é o tipo de definição de mente que não se usa tanto hoje, mas se usa muita coisa derivada dela. E esse aqui eu trago uma citação de Descartes, em que ele diz: compreendi por aí que eu, como ele diz em outro momento, a minha alma, a minha mente, né, ou seja, esses termos são intercambiáveis, era uma substância cuja essência ou a natureza consiste apenas no pensar, e que para ser não necessita de nenhum lugar, nem depende de coisa material. A mente que é uma substância sui generis, ela não é material de forma alguma, embora ela faça contato com um corpo material. E também via definições de mente nesse estilo aqui, do J.J.C. Smart, que é conhecido como uma teoria da identidade. E aí ele diz aqui: quando eu digo que uma sensação é um processo cerebral ou que um relâmpago é uma descarga elétrica, eu estou usando no sentido de identidade estrita. E aí, a contadora de história, né? Quando eu estava procurando essa citação para colocar aqui, eu me vi num dilema estético, porque a citação de Descartes tinha ali 3, 4 linhas, né? E a citação do J.J. Smart, que era o que eu precisava, de fato, ela era menos de uma linha. Ela dizia só: mente são os processos cerebrais. A mente é o cérebro. Isso o tempo todo ele vai repetindo no artigo. Então, eu vou pegar uma coisa um pouquinho mais compridinha para ficar parecido os slides. Mas são definições até opostas, principalmente se a gente pensar do ponto de vista ontológico, né? Um institui que a mente é matéria, e o outro que a mente não é matéria, né? Nem que ela precisa da matéria para existir. Então, mais uma vez, aquela preocupação lá que me apareceu na filosofia da psiquiatria, me apareceu aqui também na filosofia da mente. Poxa, parece que no final das contas está todo mundo falando dos mesmos eventos, ou pelo menos estão usando o mesmo conceito, de formas totalmente distintas. Então, a minha nova questão se condensou assim, né? Se todos falam de mente de uma forma tão distinta, existe uma definição nominal que se mantenha sob esse conceito? Essa é uma forma de falar a minha questão de trabalho agora. Né? Eu posso falar de outra forma, mas eu vou passar aqui para frente para a gente avançar, porque eu acho que o meu tempo já está até acabando. O que é que eu tenho para essa questão nesse momento do meu trabalho? O meu trabalho está em andamento. Eu não tenho uma resposta. Também não sei se terei. Mas a minha hipótese, ela é um caminho para achar essa resposta. Tá? Ou seja, ela é o método. E esse método, ele tem alguns pressupostos. Né? O primeiro deles é que as palavras possuem núcleos de sentido, né? Ou núcleos de significado. O núcleo de sentido, como eu apresento aqui nessa definição, é um conteúdo proposicional mínimo, né? Um mínimo semântico dos elementos subsentenciais atrelado
a significação. Esse núcleo de sentido, né, que as palavras possuem, eles passam por um tipo de processo, na verdade são 3 processos primários pragmáticos, em que esse núcleo é modulado no contexto, ele é ajustado para atingir um certo sentido no contexto, ou como a definição que eu trago aqui, né, que é um processo pragmático primário que permite com que os sentidos dos conceitos sofram alterações dentro de contextos específicos. Então, mais uma vez... 10 minutos. 10? Não, ótimo, vai dar certo. Mais uma vez, esse potencial semântico, ele se modula dentro dos contextos para atingir um sentido específico, geralmente intencionado pelo falante. A título informativo, né, a gente tem 3 tipos de modulações possíveis. A primeira delas é o enriquecimento, que é quando o sentido ele é restringido. Eu posso colocar como exemplo, por exemplo, uma situação em que um amigo vai levar um outro para um churrasco de família e eu aviso, olha, fulano bebe. O que eu estou querendo dizer dentro desse contexto? Que fulano bebe significa que fulano bebe álcool, fulano bebe cachaça, por exemplo, né? Então, ele pode te causar algum problema. Então, eu estou restringindo o sentido de bebe, que é muito mais amplo, para bebe cachaça. Tá? Esse é um exemplo de enriquecimento. A outra forma é o afrouxamento, que é o contrário do enriquecimento. Em vez de restringir o sentido, ele amplia. Quando eu digo a Terra é redonda, a gente sabe que a Terra não é exatamente redonda, né? A Terra é geoidal. Embora se a gente considerar lá os mares nivelando, talvez ela seja redonda. Mas quando a gente quer comunicar isso num contexto mais simples, em que a gente está debatendo, por exemplo, com um terraplanista, a gente diz que a Terra é redonda. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou esticando um pouquinho o sentido de redonda, né, para caber essa ideia de geoidal, para comunicar uma ideia. Então, aqui eu estou ampliando um pouco esse sentido. E a outra possibilidade de modulação é a transferência semântica, em que o significado é diferente, mas guarda uma relação com o original. Um exemplo que o Recanati dá é da estátua de leão. Eu digo para alguém, há um leão na praça. E naquele contexto, o leão, se vocês forem a São Luís, no Palácio dos Leões, vocês talvez ouçam essa frase, há um leão na praça. Não tem um animal solto lá. Tem uma estátua de leão. Então, leão, naquele contexto, né, houve uma transferência de sentido de leão para estátua de leão. Ou seja, houve uma transferência semântica. Isso faz parte de um tipo de contextualismo. Um tipo de contextualismo que o Recanati chama de pragmática condicional da verdade, para se diferenciar do contextualismo radical. E por que eu não coloquei, por exemplo, pragmática condicional da verdade ou pragmática das condições de verdade no meu título? Porque eu quero enfatizar, principalmente, a diferença disso para o contextualismo radical, e talvez no final isso fique mais claro, que é essa contribuição semântica, né, para o processo pragmático. Então, qual é o grande diferencial desse contextualismo? É a aceitação da pressuposição freiriana, que diz o quê? Que as convenções da linguagem associam expressões a sentidos. E a negação da suposição freiriana, que diz que o que uma expressão contribui para a proposição é o sentido que ela tem independentemente. Então, isso é preciso ficar registrado, tá? Uma colaboração da semântica para a pragmática. Mas, para o final, eu digo exatamente por que eu acho importante essa colaboração nesse sentido. Então, qual é o caminho básico para a gente entender isso? Eu trouxe aqui, e aí eu vou falar rapidamente, do que o Recanati supõe para a gente entender o sentido das coisas, né? Como é que funciona esse processo. Primeiro tem o proferimento, um falante intenciona comunicar alguma coisa,
e profere uma sentença. O segundo processo parte do interlocutor, que ele tem acesso ao significado literal. A partir do acesso a esse significado literal, ele vai gerar sentidos, né? Ele vai observar todas as formas. É claro que isso não acontece tão metodicamente assim, né? Tão conscientemente. Pode parecer estranho, mas a explicação é essa. Ele vai pensar em todas as formas possíveis, né? Do significado daquela expressão. E ele vai, por último, observar qual o significado ou sentido que mais se adequa àquele contexto. Nesse sentido, ele vai selecionar esse sentido e ele vai desprezar outros. Por exemplo, quando eu falo um leão na praça, num contexto de uma praça, eu estou vendo aqui, se não tem um leão solto de fato, eu estou vendo que o que mais faz sentido aqui é que leão significa estátua de leão. Então, eu desprezo, por exemplo, a concepção de que há um animal, um leão, solto na praça. Mas aí tem uma outra coisa, né? É o que eu tenho para aplicar esse método. Eu tenho o sentido lexical? Não. O que eu tenho, na verdade, é a expressão que eu quero pesquisar, a expressão mente já ajustada dentro dos contextos, ou seja, ela já está proferida dentro das teorias da mente. Então, eu vou precisar fazer um sentido inverso, né? E para chegar a esse sentido, eu pensei que eu poderia pegar uma colaboração com o Gilbert Ryle, com um método chamado análise de função. Né? A análise de função, ela nada mais é do que a análise da articulação prática dos conceitos. Eu preciso observar o emprego, encontrar suas regras para determinar qual é esse mínimo comum. Né? Então, esse é o método que o Gilbert Ryle propõe. Não está assim tão claro, mas eu tentei esquematizar aqui. Primeiro passo, delimitação, é o meu campo de pesquisa. Então, no caso da minha pesquisa, é a filosofia da mente, em particular as teorias da mente. O segundo passo é a descrição dos usos, né, do emprego desse conceito dentro desses contextos, das teorias da mente. O terceiro é a extração das regras do emprego. E isso inclui o que é permitido, o que é recomendado e o que é vetado. E, por último, é o significado. Essa ideia de função, de análise de função, ela está ligada a uma ideia de significado, como o de Peirce, né, que diz que o significado de uma expressão, ele responde à pergunta qual é a função de X, no caso de mente, na descrição. Então, só no final eu tenho o significado. Então, feita essa análise, que eu considero que seja uma análise meio de trás para frente, daquela que o Recanati propõe, porque eu não tenho já esse mínimo comum, eu preciso encontrar o mínimo comum a partir do sentido já modulado, eu vou comparar, né, esses significados. Então, se eu fosse representar graficamente, o que eu vou fazer é isso. Eu tenho o significado de uma teoria, o significado de outra teoria. Lógico, aqui eu vou ter que selecionar as teorias mais importantes, porque eu não vou dar conta, né, do universo de teorias da mente que a gente tem aí. Então, eu separo os significados mais importantes e vejo qual é o denominador comum, qual é o núcleo de sentido, qual é o mínimo semântico presente naqueles discursos sobre a mente. E aí, me encaminhando para o final, eu quero dizer, porque eu estava falando lá da importância, né, da semântica na pragmática, que essa proposta, eu vou tomar um gole d'água antes que eu fique sem voz, que essa minha ideia, ela reflete uma preocupação com o uso da expressão mente dentro do contexto de especialistas. É por isso que eu não estou tentando encontrar esse mínimo comum no cotidiano. Eu estou considerando os filósofos, pior ainda, né, que são especialistas em conceitos. Então, como é um núcleo de especialista, um contexto de especialistas, eu acho importante essa noção semântica
para a gente poder trabalhar com alguma responsabilidade com esse conceito. Então, acho que a melhor ideia é delimitar, ainda que com alguma margem de erro, porque a gente não pode desprezar os processos pragmáticos. Então, é delimitar esse conceito para a gente poder saber quais são as inferências autorizadas por ele, quais são as condições de admissibilidade e não cair num relativismo vicioso, que é um problema recorrente quando a gente cai nessas teorias contextualistas ou pragmáticas exageradas, né? Então, é por isso que, mais uma vez eu digo, a preocupação semântica é porque a minha preocupação é com o grupo de especialistas, né? Com a filosofia da mente, ou com o pessoal das ciências cognitivas. Então, a ideia que eu queria apresentar era essa. Eu estou aberta agora a perguntas, a contribuições também, porque, como eu disse, essa é uma pesquisa em andamento, né? Então, tudo que voltar para mim de colaboração vai ser útil. Obrigada, Victoria. Muito legal toda a tua fala. Principalmente o começo também, foi muito interessante, muito importante compartilhar isso. E agora a gente está aberto para perguntas, pessoal. Vocês podem escrever ali no chat, ou vocês podem abrir o microfone, levantar a mão. Ok, Paula Caroline Costa de Oliveira levantou a mão. Você quer abrir seu microfone? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação, gostei muito. Inclusive Obrigada. de ouvir sobre a tua trajetória, muito bom também. Eu faço filosofia na UFAM, só para me apresentar aí. E a minha dúvida é sobre como tu acha e essa tua pesquisa se relaciona com as áreas da ciência que usam o conceito de mente. E se essa incerteza da definição gera problemas atualmente em pesquisas dentro da ciência, das ciências, e se utilizam desse termo. Certo. Vamos ver se eu entendi. Eu sou meio devagar. Para falar um negócio aqui é porque eu já estou há 2 anos pesquisando. A pergunta é como ela se relaciona com as ciências que usam o conceito de mente. Sim. Eu vou falar um pouco de uma ideia. E a minha principal dúvida é se se não ter um conceito, eu diria, não ter um consenso sobre esse conceito gera problemas para pesquisas que levam em conta o conceito de mente. Sim, para a segunda pergunta eu já posso responder sim. Eu não tenho muito o que elaborar sobre isso. Para mim é muito evidente. Não, mas aí eu quero trazer uma outra coisa que eu acho que envolve também a segunda pergunta, né? Mas a primeira pergunta é como que ela lidaria com isso, né? Com as ciências que usam mente. Não que seja assim, uma coisa megalomaníaca, não sou eu que quero fazer isso. Mas eu acho que talvez, se a gente conseguisse delimitar um pouco esse conceito, as ciências que trabalham com mente, elas teriam um facilitador para comunicarem-se entre si, né? Se a gente pensar, por exemplo, na hipótese de uma teoria unificada da mente, né, como o Flanagan sugere, eu acho que o primeiro passo para isso seria ter um conceito do que é mente, porque é muito difícil a gente unificar uma teoria se um acha que mente é uma coisa etérea, que está por aí, está no ar e faz um tipo de contato misterioso com o corpo, e o outro acha que mente é estritamente um processo cerebral. Então, se a gente conseguir ajustar o conceito, a comunicação entre essas ciências, elas vão ser mais prática, né? Quando eu falo assim que eu tenho o conceito ajustado no contexto, é porque ele realmente já está sendo usado. É muito difícil a gente ler um livro de filosofia analítica, um artigo, o que seja, e antes de começar o texto, ali nas primeiras linhas,
o autor dizer o que é que ele entende por conceito, entendeu? Então, a gente precisa estar extraindo essas regras o tempo todo para chegar a esses conceitos de mente. Então, se a gente já tivesse essa delimitação ali, que se encaixasse, que a gente pudesse entrar em acordo, eu acredito que seria muito útil para as ciências que lidam com mente, inclusive para se pensar em uma ciência unificada. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Certo, tem várias pessoas te dando parabéns, Victoria. E tem uma pergunta para mim ler do professor Alberto Cupani. É uma questão, na verdade, né? Uma correção importante, dado que você quer se dedicar à filosofia analítica. O que Descartes definiu dualista foi o homem, não a mente. O homem é uma junção de corpo e alma, não é a mente que é definida dualistamente. Boa sorte com a filosofia analítica. Muito obrigada, professor. A teoria da mente de Descartes é dualista, eu acho que ficaria melhor falando assim. Não é a mente que são duas coisas, mas o homem é composto de duas coisas. Obrigada pela correção. Agora a gente tem mais uma pergunta que é da Rosimile Andrade. Pegando o gancho na pergunta da Paula, como a psicologia é uma das ciências que utilizam o termo mente, você acha que ela acaba repercutindo um dualismo que divisibiliza o organismo, o sujeito? Isso na perspectiva de estudar os sujeitos e suas relações no mundo em totalidade? Então, Rose, como eu ia falando, eu não acho que a psicologia como um todo cria essa bifurcação, né, de organismo-sujeito. Mas algumas teorias me parecem muito claras nesse sentido. Então, eu acho que é uma análise que precisa ser feita teoria a teoria. A gente tem boas teorias psicológicas hoje que trabalham com a ideia de mente corporificada, com mente como parte do organismo, né? Isso já na clínica mesmo. Então, eu não acho que seja uma coisa assim da psicologia, como não é uma coisa da filosofia. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, o Gilbert Ryle fala em doutrina oficial, né? Então, até em algum momento ele conseguia juntar essa ideia de dualismo no mesmo pacote. Mas hoje eu acho que a gente não pode mais fazer isso. Eu acho que não existe mais uma doutrina oficial, como a psicologia também não é a doutrina oficial dualista. Mas eu acho que ela pode incorrer nessa divisão, sim. Eu vou aproveitar que ninguém colocou aqui mais perguntas para te fazer uma pergunta que eu não sei se faz muito sentido, viu? Já peço desculpa. Mas já que você está estudando há muito tempo o conceito de mente, como que você distinguiria ele do conceito de cognição? Assim, porque eu vi que tem uma treta quando você fala de cognição distribuída e quando você fala de mente distribuída, né? Tem pessoas que não querem se comprometer com a ideia de mente distribuída, mas só com a ideia de cognição distribuída. E eu não sei exatamente qual é a diferença, né? E já que você está falando que tem vários, por exemplo, conceitos de mente, vamos dizer assim, não teria problema se eu considerar, por exemplo, assim, um exemplo, né? Não teria problema se eu considerasse mente como distribuída também, a depender do conceito de mente que eu estou utilizando, né? Então, mas enfim, mas não sei se você poderia me dizer alguma coisa sobre essa diferença. Certo, deixa eu ver se eu entendi a questão. Você colocou que existe uma diferença entre mente distribuída e cognição distribuída, não é isso? Isso. E essa diferença geralmente é levada em consideração porque as pessoas não consideram que a mente seja só cognição. Não é isso? Então, por exemplo, quando eu falo de mente estendida, e aí eu vou usar um exemplo muito básico, que não é o caso, mas vamos pedir que seja. Quando eu falo de uma calculadora, ela tem um tipo de cognição que está estendida ali, que eu uso, que não é em mim, mas eu não posso dizer que isso é uma mente. E você quer saber a relação disso com o conceito de mente? Eu queria entender qual é a diferença. Você quer dizer que mente engloba mais coisas do que cognição? Sim, como eu entendo, sim. Ah.
Embora, não sei, algum autor pode dizer que ambas são a mesma coisa, vai depender do tipo de definição de mente que ele faz, né? Você tem que perguntar ao autor, por que você está dizendo que cognição é possível uma cognição estendida e não uma mente estendida? E aí tem que saber o que o autor entende por mente e o que ele entende por cognição. Tá. Entendi. Bom saber disso, preciso ter isso em mente. Mais pessoas te deram parabéns aqui no chat. Obrigada. Pessoal, nós temos tempo, vocês podem fazer mais perguntas. Oi, Vitória. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer também uma pergunta na pegada dali também, de quem está se aproximando do que você está dizendo pela primeira vez. Como é que fica quando a gente estuda os significados, né, os conceitos de mente dentro de uma tradição? Como é que fica a disputa entre a concepção de mente naturalista e aquela que pensa mente em outros termos que não essa do naturalismo? A disputa permanece como está, né? Elas são opostas entre si, é como se é colocado. E aí, para quem estuda o conceito de mente, que é uma coisa da minha pesquisa que eu acho que às vezes eu preciso deixar claro. A minha pesquisa não é em filosofia da mente. E também não é puramente em filosofia da linguagem, né? A minha pesquisa é uma pesquisa de filosofia da linguagem aplicada. Eu acho que a Eduarda Calado, né, que vai apresentar a pesquisa dela aqui em breve, que a pesquisa dela é em filosofia da linguagem pura. Então, a minha é linguagem aplicada. Eu estou me colocando numa posição de fora, né? Então, eu não vou entrar no debate. O que eu quero procurar é se entre uma definição que diz que mente é um processo cerebral e entre a definição que diz que mente é um tipo de substância sui generis, que não tem materialidade, existe algum ponto em comum, né? Dentro de todas essas descrições que são feitas com os conceitos mentais, o que é que eu posso encontrar que se repete entre um e outro? A minha pesquisa é essa. E como eu disse, o que eu tenho na pesquisa, nesse momento, é o método. A minha proposta é o método. Então, pode ser que eu nem chegue a esse resultado, né? E como pesquisadora, eu tenho que ser honesta, eu não vou esticar a baladeira assim. Se eu ver, olha, não tem coisa aqui que não tem como encontrar correspondência, né? São desacordos profundos. E eu tenho que dizer, olha, então, parece que a própria teoria do Recanati não funciona aqui. A ideia é essa. Os desacordos, eles continuam. Eu me colocando nessa posição de quem está estudando o conceito de mente, não pretendo tomar partido de nenhum melhor conceito. Eu tenho as minhas preferências, obviamente, mas eu vou me colocar lá acima do negócio. Não, a princípio, eu espero não comprometer tanto. Obrigada. Agora o professor Márcio levantou a mão. Você pode abrir seu microfone? Parabéns pela fala, Vitória. Achei muito estimulante. Gostei também que imagino que tenha sido muito estimulante para quem começa a fazer uma pesquisa, né? Ver essa trajetória e ver até o ponto que você chegou. Muito boa mesmo. Tá? E aí eu tenho mais uma ponderação para fazer, você talvez queira comentar, não é bem uma pergunta, porque quando alguém fala assim em mente, eu não sou nenhum especialista em filosofia da mente, né? Meu território é semântica, né? Lógica e semântica. Mas quando alguém fala em mente, sempre fica aquela pergunta assim, qual é a discussão que você quer fazer, né? Você quer discutir o que é mente, né? Aí você vai para a filosofia da mente e não tem como nos zigue-zaguear ali pela metafísica. Afinal de contas, o que é que tem aí, né? O que é que está acontecendo aí no mundo, né? A mente faz parte da natureza ou não, enfim. Mas antes de fazer a pergunta pelo que é mente, a gente tem que fazer a pergunta pelo que se quer dizer quando se usa esse termo, né? Então, se você pergunta o que é mente para um reducionista, é claro que ele vai explicar algo completamente diferente se você perguntar para um emergentista, um dualista, enfim, né? Então, penso eu que a discussão semântica, embora não tenha como ser feita de maneira completamente independente da discussão de filosofia da mente e da discussão metafísica, mas ela é mais fundamental porque ela evita confusões conceituais.
de repente, o que você quer, o que o materialista quer explicar, quando ele tenta explicar o que é mente, ele não está querendo explicar a mesma coisa que um fenomenólogo, por exemplo, pode querer explicar. Né? E aí vem uma questão, né? Será que você está pressupondo na tua abordagem que essas diferentes visões têm alguma coisa, um núcleo de sentido, né? E se essas visões estiverem falando de coisas completamente diferentes, talvez não exista esse núcleo comum. Você pensou nisso já? Só uma provocação para ver o que você acha. Pensei. É por isso que eu vinha dizendo, pode ser que eu não chegue a resultado nenhum. Mas qual é a questão, né? Eu não sei se eu deixei isso claro, e se eu não deixei, eu peço desculpas e agradeço o fato de você ter colocado isso agora, que foi importante. A minha preocupação é, de fato, com o significado. E a gente volta àquele mesmo problema, né, da monografia. Eu não quero dizer o que é mente, a minha preocupação é com o significado de mente. Mas, como eu ia dizendo em outro momento, os filósofos não estão falando do que eles entendem por mente antes de começar a tratar com o conceito. E eu acho que isso seria importante, né? Se eu vou perguntar para um fenomenólogo, para um materialista, enfim, o que ele está falando sobre mente, o que ele significa por mente, isso facilitaria muito o meu trabalho. E é por isso que, nesse sentido, eu coloquei aquela segunda etapa, né, que eu vou tentar usar. Eles estão falando, né? Estão verbalizando. Então, vou tentar usar o método da análise de função, porque alguns estão tratando de problemas metafísicos, né? Tem gente lá querendo alegar que existe, gente querendo alegar que não existe, gente querendo alegar, explicar como funciona. Então, o que eu preciso fazer? Eu estou pegando o sentido no contexto, independente de estar sendo usado numa questão metafísica, numa questão ontológica, numa questão linguística mesmo, epistemológica, analisar as regras de uso que estão sendo aplicadas, né? E aí são regras da linguagem, para extrair o significado, simplesmente porque eles não entregam um significado pronto, né? Os debates, eles são em metafísica, são em ontologia, são debates epistemológicos, mas o conceito está ali. Então, a minha preocupação, de fato, é com o significado de mente, do termo mente, né? Para ser mais específica, da expressão mente. Essa expressão está em uso. Então, quando eu penso que a gente pode delimitar e encontrar o núcleo de sentido, se houver o núcleo de sentido, isso eu vou dizer ao final, eu posso chegar à conclusão também que não há, é justamente oferecer essa descrição comum, para que quem leia entenda mais ou menos o que está sendo significado por mente. Né? Então, a minha proposta, ela não é analisar o que é a mente, metafisicamente, mas é dizer o que essas pessoas que estão trabalhando com mente no sentido metafísico ou não estão significando por esse conceito. Eu não sei se fui clara, não sei se respondi a tua pergunta, mas a perspectiva é essa. E aí eu digo mais uma vez, né? A minha preocupação não é com as teorias, não é com o que é mente para um ou para outro, com o debate metafísico. É simplesmente com a análise da linguagem. Tirando o fato de ser um grande problema filosófico e que o próprio método também vai ser debatido em algum momento da tese, eu vou dizer assim, grosso modo, sem diminuir o trabalho nem de um nem de outro, o meu trabalho, né, só para a gente entender, é de um linguista ali. O que eu estou pegando é o texto. E nesse universo. Muito bem, obrigado. Nada. Tiveram mais alguns comentários aqui. Não sei se você está conseguindo ver aí também, Victoria, já que você está com dois. Eu fechei lá agora. Parece que todo mundo estava com essa preocupação também, né? Eu espero ter deixado isso mais claro agora. Mas se também não deixei, eu me coloco à disposição. Temos uma outra pergunta aqui, do Ayala Gurgel.
que será a nossa última, porque daqui a pouco a gente está encerrando. A questão central seria o acesso semântico ao significado. Esse acesso semântico é fechado ou aberto? Ayala, você pode desenvolver um pouco mais a sua pergunta, porque o acesso semântico do ponto de vista de quem está tentando ler, eu espero que ele seja aberto para eu encontrar a resposta da tese. Tá. Boa noite, parabéns pela palestra. Me honra muito conviver com você, debater com você diariamente. Tá? Morram de inveja quem não tem esse privilégio. Tá? Após sua exposição, e cada vez que você faz essa exposição, ela mexe comigo em alguns pontos, e hoje ela mexeu na questão da teoria do acesso semântico, principalmente aquele debate lá entre Putnam e Richard Boyd, né, entre o realismo de Cornell. E me pergunto se você está indo nessa linha do realismo de Cornell, em que a principal questão seria a questão do acesso semântico ao significado, né? E se for, né, esse acesso semântico ele é mais naquela linha do Putnam, né, um acesso semântico fechado, né, ou na linha do realismo de Cornell, para um acesso semântico mais aberto. Me desculpa se não fiz entender. Não, eu queria que você me explicasse mais um pouco sobre o acesso semântico fechado e aberto, para eu entender ainda. Se eu estou indo em uma linha em outra, ainda tivesse mais um pouquinho de Imaginemos que os termos científicos, como o termo água, que o Putnam apresenta, é um acesso semântico fechado, né? São termos que se referem a entidades naturais. A mente seria uma entidade natural. Se for uma entidade natural, poderíamos estar falando de um acesso semântico fechado. Ou mente é como talvez queira o realismo de Cornell, é a melhor explicação possível para algo que ocorre. O termo mente seria a melhor explicação possível para algo que ocorre. Então, nós podemos saber quando isto ocorre, mas não sabemos exatamente o que é isto que ocorre. Né? Eu sei quando estou pensando, mas eu não sei exatamente o que é pensamento, o que é pensar. Certo, é mais ou menos o que eu estava imaginando. Eu estava pensando em outra questão realista. Eu quero concordar com o Sully que isso aí tá em outro nível, de que a mente é um termo natural. Mas esse não é o foco da pesquisa, porque eu não quero criar nenhum tipo de comprometimento. Alguns teóricos da mente, certamente, eles sim se comprometerão com o fato de dizer se mente é um conceito instrumentalista. Por exemplo, eu tenho uma preferência, uma simpatia pelas teorias funcionalistas, né? Então, no sentido de que elas podem ser explicativas, né? Elas são instrumentais, e não de que, de fato, a mente é aquilo que é descrito por esses sistemas comparáveis a computadores, etc. Então, eu acho que esse é um comprometimento das teorias da mente. Eles não são comprometimentos meus. Independente do tipo de comprometimento, se alguém está dizendo que mente é um termo natural, ou se ele é só um conceito instrumental para se operar, né, para trabalhar, para que se possa desenvolver as teorias, para que se possa desenvolver explicações, não é da alçada da minha pesquisa. Agora, eu, pessoalmente, tenho a tendência a achar que, de fato, é um termo natural, mas também não me surpreenderia se fosse só uma forma de explicar algum evento no mundo. Certo. Então, encerramos por hoje.
Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Victoria. Muito boa a tua palestra, muito legal. Obrigada, Thalita. Me fez pensar em várias coisas aqui, muitas coisas. Eu estou à disposição. A gente pode conversar depois com mais tranquilidade. Certo. Então, eu vou encerrar agora a gravação. Só lembrando, Thalita, a apresentação da Amanda, tá bom? A gente conta é com verdade, vocês. perfeito. Pode Conta. prosseguir. A apresentação da Amanda vai ser na segunda-feira, às 7 horas também, e também sobre filosofia da mente, né? Mas com um tema um pouquinho diferente. Eu acho que a Amanda vai estar mais disposta a debater as teorias da mente, né? Porque ela trabalha com mente estendida. Pois é, depois eu lembrei, eu acho que eu devo fazer aquela pergunta também para ela. O que ela vai me dizer? Vamos ver. Então, certo, eu vou encerrar aqui. Muito obrigada. Fale. Não deixei de fazer as tuas últimas palavras antes de encerrar a gravação. Não, eu só quero realmente agradecer mais uma vez a vocês pelo acolhimento que vocês estão dando e por essa iniciativa que eu sei que é muito importante para as mulheres que estão na filosofia nesse momento e as que estão começando. Eu fico muito honrada de estar aqui, tá? E eu me coloco à disposição, tá? Para quem tiver alguma dúvida ou tiver alguma outra colaboração para fazer, tá? A minha pesquisa está em andamento e toda colaboração é muito bem-vinda. É melhor receber as broncas de fora do que receber da banca na defesa. Certo. Até mais. Muito obrigada. Nós que te agradecemos pela discussão.